A ansiedade dos pais pode afetar os filhos? Será que filhos de pais ansiosos poderão desenvolver ansiedade? Essa é uma pergunta muito feita, frequentemente me fazem essa pergunta, e a gente precisa avaliar de duas formas. Primeiro, pela questão genética. Há sim uma questão genética em toda essa história da ansiedade. Isso significa que pais ansiosos poderão gerar filhos com predisposição. Não significa que a genética vá fazer os filhos se tornarem ansiosos, mas eles poderão ter a predisposição à ansiedade. E uma outra questão que tem que se avaliar sobre este assunto é o comportamento ansioso. Muitas vezes, filhos de pais ansiosos aprendem com o comportamento dos pais a se tornarem ansiosos. Pais ansiosos desenvolvem comportamentos como pressa, questionamentos, perguntar a mesma coisa várias vezes para se certificar de que aquilo está feito, insegurança. Esses comportamentos vão fazendo com que os filhos desenvolvam também um comportamento de ansiedade e automaticamente esse comportamento de ansiedade poderá servir de gatilho para disparar um transtorno de ansiedade que estaria implícito na questão genética. Mas se filhos de pais ansiosos crescem num ambiente de pessoas não ansiosas, a chance diminui de esses filhos desenvolverem um transtorno de ansiedade. É muito importante saber que o comportamento ansioso pode ativar, pode aumentar e pode fazer com que a ansiedade se perpetue. Uma pessoa teve uma crise de ansiedade e passou. Aí ela começa a desenvolver o comportamento ansioso, por exemplo, uma preocupação, uma observação de ambientes. O ansioso tem uma questão de ficar procurando uma situação de risco, de perigo. Então, esse comportamento pode perpetuar nele uma crise de ansiedade. Uma pessoa com transtorno de pânico, por exemplo, ela fica o tempo todo monitorando os ambientes para ver se não tem alguém olhando para ela quando ela está mais ofegante. Ela tem muito medo de ter uma crise de pânico em público. Um outro comportamento comum no ansioso é a respiração ofegante. Sempre que o ansioso se percebe com uma elevação mínima de ansiedade, ele começa a respirar ofegantemente. Essa respiração pode ser contida? Sim. Você pode relaxar os músculos e em vez dessa respiração, você pode inspirar de forma mais lenta. Saber, conhecer sobre os comportamentos ansiosos pode ajudar pais ansiosos a não passarem para seus filhos comportamentos ansiosos e evitar, quem sabe, de que os filhos desenvolvam a mesma ansiedade elevada que os pais têm. Lembre-se, as crianças aprendem muito mais com nossos exemplos do que com os nossos comentários. Tudo o que você faz na frente dos filhos será imitado, possivelmente, por eles. Então, se você se comporta de forma ansiosa, seus filhos aprenderão a se comportar dessa forma também.